Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, viu, pastora? Você vai ficar bem, viu? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra é Jesus. E eu preciso repartir essa palavra contigo nessa manhã. Coloca aqui nos comentários: Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Por quê, pastora? Porque quem morre em Cristo, irmãos, quem morre em Cristo não morre, dorme, né? Dorme em Cristo. E o nosso Deus é um Deus de vivos. Vamos ver aqui na palavra, olha aqui, olha o que diz aqui. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Para Deus vive todos. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus é um Deus de vivos. Coloca isso no seu coração, viu? Se algum ente querido seu morreu em Cristo, ele não morreu, mas ele dorme, viu? E no tempo certo, Deus, ele vai despertar esse ente querido seu do sono. Eu preciso te dizer isso. Lembra lá da história de Lázaro, né? Que todos acharam que estavam mortos. A irmã dele disse: mas Senhor, já é de 4 dias, não é isso? Já é de 4 dias. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é Deus de vivos. Aqueles que morrem em Cristo não morrem, mas dormem. Eu preciso te dizer isso, viu? Eu preciso te dizer isso. Sossega o teu coração, descansa o seu coração e saiba que Deus, ele está no controle de tudo. Olha o verso 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto à graça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Por quê? Porque eles queriam persuadir Jesus, né? Eles trouxeram, né, a lei do levirato, né? Eles trouxeram ali aquela lei do levirato, alguma coisa assim. Eles trouxeram essa lei para querer persuadir, para querer deixar Jesus numa situação difícil. E eles começam a dizer, né? E por último, depois, olha aqui, eles começam a dizer assim, né? E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo, e o terceiro também, e tomaram igualmente os 7, e todos eles morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qualquer deles, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7, pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo, Jesus disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar. Também os mortos, também o mostrou Moisés junto à Sacha, quando chama ao Senhor seu Deus a Abraão, e Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele
todos vivem. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu o mistério de Deus aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu, ninguém vai se casar e nem se dar em casamento. Ninguém vai tomar ninguém por esposa, né? Ninguém vai tomar ninguém por seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus é Deus de vivos, viu? E lá no céu será tudo novo. Sossega o teu coração. Eu preciso te dizer isso, sossega o teu coração. Lá no céu vai ser tudo novo. Ninguém vai se casar, ninguém vai se dar em casamento. Ninguém vai dizer, esse é meu marido, essa é minha esposa. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu vai ser tudo diferente, viu? Sossega o seu coração. O nosso Deus é Deus de vivos, viu? É Deus de vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Não ousaram a perguntar mais nada, aleluia, para Jesus, viu? Tudo que a gente viver aqui nessa terra, eu preciso te dizer isso, vai ficar aqui mesmo, né? Se nós tivermos o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? E chegar lá no céu, será tudo novo, viu? Será tudo novo. O que nós passamos aqui vai ficar aqui. Vai ficar aqui. A Bíblia conta lá em Apocalipse que será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, viu? Não haverá mais dor nem lembrança de sofrimento algum e de nada do que nós passamos aqui nessa terra, tá? Ninguém lá vai se casar, ninguém lá vai se dar em casamento. Sossega o seu coração, porque o nosso Deus é Deus de vivos. Que Deus em Cristo vos abençoe, compartilhe essa palavra, abençoa a vida de alguém. Quem tem Jesus tem tudo. Seja a boca de Cristo, compartilhe essa palavra, abençoa a vida de alguém. Deixa Deus te usar. Você é uma bênção na minha vida e você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe.